Lição quinta: idealismo e caridade. A vivência de qualquer ideal, especialmente aquele que se reveste de enobrecimento, promovendo o homem e a sociedade, produz desgaste de energia. A elevação dos propósitos e a sua íntima constituição pelo imenso prazer que carrega enseja renovação de forças, empatia demorada, permanente entusiasmo, que são as naturais compensações decorrentes do próprio idealismo. Neste contexto, a caridade é portadora de extraordinária força de recuperação das energias aplicadas na sua execução. Enquanto o idealismo, embora cansado, experimenta o prazer da ação beneficente, o seu é um trabalho relevante e dignificador. Não raro, entretanto, ocorre que, inadvertidamente, o trabalhador do bem se entusiasma e dilata a área de ação, aumentando o número de beneficiários que passam a tomar-lhe as horas, impedindo-o de renovar-se, de meditar, de encontrar-se consigo mesmo para avaliação e tomada de consciência. Surgem então os primeiros sinais de alarme no comportamento do idealista: irritação, mau humor, descortesia, ressentimento dos amigos e cooperadores, exigências aos outros, insatisfação, etc. O trabalho do bem faz bem, não devendo gerar desagrado nem aborrecimento. Interessante, hein? Se te candidatas à execução de um ideal, não exijas que os outros te sigam ou executem as tarefas a que te propõem. Aceita a cooperação de cada um, conforme sua possibilidade. Não esperes além do que o outro pode oferecer, comparando-o com os que doas. Cada um é a soma das próprias possibilidades. Assim, consideramos não apenas muito expressivos, contando com outras pessoas, a fim de não sofreres frustrações. Se a obra cresce, não o impeças, porém, não imponhas trabalho, nem forças, exigências a ninguém, nem faças exigências a ninguém. Preserva o bom humor e a cordialidade, tornando-te líder natural, amado e não a pessoa desagradável, azeda, reclamadora, difícil de ser estimada. Para tanto, reparte tarefas e confia naqueles que assumiram a responsabilidade. Se eles não correspondem à expectativa, não te agaste. Antes, estimula-o, ajuda-o e dá-lhe renovado ensejo. A caridade é a luz que fulgura espontânea e, ao irradiar-se, beneficia sem perturbar. Recolhe a bênção dessa luz em favor de ti mesmo, não te afatigando desnecessariamente, e tendo em mente que, ao desencarnares, o trabalho deve prosseguir, quando então serás recordado como exemplo de bondade, envolto em carinho e saudade. Jesus, o amado governador da terra, possuidor de recursos incomparáveis, ajudou a quantos o buscaram, sem tentar resolver os problemas que eles mesmos competiam equacionar. E até hoje, inspirando-nos e ajudando-nos, acena-nos com a bênção do tempo, que é o grande solucionador de tudo. E ela finaliza: assim, vive feliz com o teu ideal e faz o melhor que possas,
sem pressa, nem cansaço, fluindo a felicidade em forma de paz, que irradiarás a todos, impregnando de harmonia. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Como nós aí, encarnados e desencarnados, dirigirmos nosso pensamento a Deus, a fonte criadora e mantenedora do universo, ao alcance do nosso entendimento, a Jesus, modelo de amor, justiça e caridade, a gratidão pela bênção da vida. Que possamos, na manhã de hoje, estarmos aptos, a receber as lições, a entender e que tenhamos forças de praticar isso aí que está chegando até nós, não como uma novidade, mas como algo que veio nos despertar uma nova consciência em relação à nossa vida, às nossas atitudes, aos nossos gestos. E o que estamos pedindo por nós, que possa se estender por todos os nossos irmãos, por todos os seres, para que a evolução possa ser efetiva em todos os níveis. E que a reunião da manhã de hoje possa ser ao máximo proveitosa para todos. Que energias, boas nos envolvam e daqui partem, envolva aí o bairro, envolva o país, o mundo. E mais uma vez a nossa gratidão, a ordem universal, pelo acordo que está sendo feito em busca da paz entre as nações. Falava aí com o Carlos para darmos continuidade ao estudo. Semana passada a gente falou aqui um pouco sobre o simples e hoje a gente vai falar sobre o ignorante. E é alusivo à pergunta do livro dos Espíritos de hoje. O livro é Renovando a Atitude. Isso aqui é um livro que tem uma tirada muito grande, Ele ganhou até medalhas aí de tiragens. Repete o livro, Carlos. Renovando Atitudes, Francisco do Espírito Santo Neto, que psicografou pelo Espírito Ramete. Tu já leu esse livro aqui, já? Já, muitas vezes. Eu acho que eu já li até essa questão que eu trouxe, mas como ela é muito focada vamos ver. Na pergunta. Vamos ler, vamos ver se se lembra. O livro eu sei que você leu. Tempos de Ignorância. E ele inicia com a passagem de, capítulo 18, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já leu sim isso aqui. Capítulo 18, item 10 e 11. E está assim lá. Tempo de ignorância. Muito se pedirá aquele a quem se tiver muito dado. Muito se pedirá aquele a quem se tiver muito dado. E se fará prestar maiores contas aquele a quem se tiver confiado mais coisas. Somos nós, pois, também cegos? Jesus lhe respondeu: se fosses cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que verdes, e é por isso que o vosso pecado permanece em vós. É interessante que essa passagem põe essa mensagem de pecado como algo depreciativo, algo condenatório, E tu vai ver aqui que é algo normal, natural até. Dia a dia. Lucas relata em Atos dos Apóstolos a seguinte orientação de Paulo de Tarso: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Em outras oportunidades, confirmou também que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Quer dizer, o agravamento das faltas é proporcional ao conhecimento que se possui. Compreendemos dessa forma que somos todos nós protegidos pela nossa ignorância, pois somente seremos avaliados pela providência divina de conformidade com as possibilidades do saber e sentir, isto é, segundo a nossa maneira de ver a nós próprios e o mundo que nos rodeia. Aí ele falou o seguinte, poucas palavras antes de você chegar agora, aonde chegou agora, que muito se pedirá àquele que não foi ofertado, não foi dado.
Não, muito se pedirá aquele que foi dado. O que foi dado. As leis espirituais que dirigem a vida são sábias e justas e adaptam-se particularmente a cada criatura, levando em conta suas individualidades. O eminente psicólogo e pedagogo suíço Jean Piaget, responsável pela teoria de que o desenvolvimento das crianças propicia seu aprendizado, dizia que elas são diferentes entre si, que cada um tem seu jeito de crescer e de se realizar como indivíduo, e que todos poderíamos ajudá-las nesse crescimento, porém nunca impondo formas generalizadas e semelhantes. Claro. Isso aí, esse Piaget é muito citado no discurso de formação de professor, que a base dele é a educação. Ele é, assim, idolatrado, né, pelo pessoal da educação. É pedagogo, né? Acho que é doutor em pedagogia. Falou aqui. Deixa eu só concluir, cara. Você não deixa eu concluir, caramba. Então, como é que foi a experiência dele? Ele fez uma experiência científica. Ele tinha 4 filhos, ou 5, e ele fez o acompanhamento dia a dia desses 5 filhos, o desenvolvimento deles, intelectual, mental, entendeu? Comportamental. Foi um trabalho assim, primoroso que ele fez. Então, a partir dali, ele criou as teorias do Piaget, que são muito úteis hoje. Começa da educação infantil. Todo esse modelo que a gente tem aí de escola passou por ele, passou pelas experiências do Piaget. Então ele citou muito bem ele aí, para mostrar, né, como é que é esse processo. Cada um de nós somos individualidades. Então tu não pode cobrar o desenvolvimento igual de todos. Todo mundo. Aí vem a questão que ele vai entrar no pecado, né? Não é pecado. Continua ele aqui, o Piaget. Piaget ensinava que cada criança pensa e interpreta o mundo do seu peculiar pensamento e com suas possibilidades orgânicas e mentais, quase sempre heterogêneas. Orgânicas e mentais. Orgânica, inclusive as nossas deficiências físicas, né? Elas influenciam nisso tudo. Pô, cara, querendo ou não querendo, tem um elo. Pô, isso aí foi praticamente na época da codificação que surgiu. Então, cara, junto com esse pensamento reencarnacionista, né? É que ele fala do desenvolvimento físico também. Ele vai entrar agora nessa parte. Aí. Encontramos no mundo atual modernos métodos pedagógicos que seguem esse raciocínio, levando em conta que cada indivíduo, para assimilar sua realidade de vida, é portador de um processo psicológico de aprendizagem própria. Cada um recebe de forma dissemelhante os estímulos, codificando-os e, em seguida, os reelaborando, formando assim sua própria individualidade. Por outro lado, encontramos também na reencarnação a guarida desses métodos de ensino, pois ela se baseia na multiplicidade de experiências ocorridas nos diversos avatares por onde a alma percorre seus caminhos vivencionais, como um ser individual. As diversidades do nosso tempo de criação, nossas heranças reencarnatórias, experiências emocionais e mentais, ambientes sociais onde ocorrem essas mesmas experiências, estruturas sexuais, masculinas ou femininas e motivação várias desenvolvidas na atualidade, particularizam os seres humanos com vocações, tendências, interesses, grau de raciocínio e discernimento, subgêneros, quer dizer, próprio, especial, relativos e não generalizados. Devem ser os modos de ver as coisas e as pessoas. O próprio direito penal classifica e pune os crimes dentro dos padrões de intencional ou doloso, passional ou ocasional, porque o poder inteligente que nos rege iria julgar-nos sem levar em conta nosso tempo da ignorância e nossa relatividade. Como educar ou avaliar genericamente
usando o mesmo critério. Crianças que receberam uma educação cheia de energia e vida, ensinadas a questionar e criar, e ter curiosidade e admiração pela natureza, e outras que só vivenciaram discussões, agressões e comportamentos medíocres entre odores de bebidas alcoólicas e nicotina, sem uma visão saudável de Deus, ao contrário, temerosa, distorcida, adquirida através da crença de um ser ameaçador e temporal. O amor de Deus programou-nos simples inicialmente para permitir que nos desenvolvêssemos de forma gradativa até atingir maior plenitude e totalidade. Temos, pois, que seguir essa programação da natureza, ou seja, caminhar dentro desse projeto estabelecido pelas leis universais para atingirmos a nossa integração como seres espirituais. Então ele quer falar aqui, eu vou dar uma parada aqui, ele quer falar aqui que a gente começa nessa ignorância como simples, lá a ameba, depois vem o batráquio, os peixes, depois os anfíbios, né? E assim a gente vai trabalhando essa evolução de estrutura, tanto espiritual como física. É por isso que eu coloco muitas vezes aqui que eu não acredito que o Cristo era Jesus encarnado aqui na Terra. Por quê? Por que o Valdemir não pode reencarnar na próxima reencarnação como cachorro? Porque o perispírito dele está como humano. Ele não tem como entrar no útero de um bicho ou de uma mulher e sair outra coisa no seu humano. Um cachorro não tem como sair um periquito, porque está na estrutura perispiritual do ser, daquele estágio. Mas aí, em cima disso que você falou, não vou discordar de você não. Existe a possibilidade de uma evolução? Não. A evolução é eterna. A evolução é eterna. Ué, se você Ou for seja, cachorro... você sobe numa escadinha e vai subindo, mas nunca volta. Não volta. O cachorro... Eu também estou muito de acordo com o seguinte: se evoluiu, é um aprendizado, é uma, vamos dizer assim, de degrau em degrau, uma reforma que a pessoa tem. Se reformou aquele espírito, ele evoluiu, aquela prática que ele tinha das sombras, negativo, ou que ainda não tinha alcançado, aquilo ele já conhece. E ele não vai, o espírito não vai retornar, não vai regredir. Então eu acho que sempre nós vamos dar uma caminhada para frente, mas pode também estagnar. Acredito que possa estagnar. Mas isso aí acontece dentro do próprio hominal. Então, o hominal, como ele é mais complexo, complexo, o hominal, como ele é mais complexo, talvez a evolução dele seja muito mais lenta do que você passar de um animal para um hominal. Sim, Eu acredito isso, né? Só tem que entender uma coisa. Tu foi um animal também. Não, eu tua sei. evolução, né? O ser que hoje anima você, né? Ele já esteve lá atrás nessa condição. E a gente tem que ver que se estagnar, porque a gente acha que isso aí é uma imposição. Não, é não aprender a mensagem. É natural. É o natural. Não é que você estagnou, é que você ainda não absorveu aquilo por inteiro. Então essa evolução que a gente está tendo, uma coisa mais global, ela está sendo muito boa, porque numa pré-história, quando os primeiros homens eles se usavam de forma agressiva com os animais. Essa evolução nominal que está tendo já tende a um respeito maior, não só com o animal, com a natureza, com o meio ambiente, né, com tudo. Então o estágio nominal, na grande maioria dele, ele tem um respeito às outras esferas que você tem. Ele era animal, grosseiro, violento, até como a evolução do homem, né? mesmo. A evolução. Olha só, gente, é uma coisa muito simples e clara. A força de inteligência, ela é inteligente, o nome já está dizendo, ela não vai regredir. Se nós viemos como espírito para a Terra, é daqui para frente o nosso passo, e não para trás. Agora, o que acontece? Se existem esses animais,
irracionais, ferozes, coisa e tal, tem também o espaço deles para também poder crescer. Porque eu não acredito que todos vão ficar selvagens a eternidade. Alguma coisa vai fazê-los mudar, despertar, até chegar a uma categoria que não precisa mais ser aquele animal selvagem, aquela coisa, ou então vai se evoluir para um outro tipo de tarefa, alguma coisa. Mas o ser humano, o espírito humano, eu não acredito nunca que ele regrida até chegar ao ponto selvagem de animal. É por isso que eu sou fascinado por isso. Saímos de Piaget para Darwin. Saímos de Piaget para Darwin. Porra. Temos, pois, que seguir essa programação da natureza, ou seja, caminhar dentro desse projeto estabelecido pelas leis universais, que para atingirmos a nossa integração como seres espirituais. Esse processo evolucional nos mostra que podemos estar um pouco atrás ou adiante das criaturas, embora cada uma delas tenha suas características próprias e certas de acordo com sua idade astral. Cada um no seu tempo. Nesse discurso evolutivo, todos nós passamos por fases de egoísmo e orgulho e até atingirmos mais tarde as grandes virtudes da alma. Consideremos, portanto, que não seremos censurados por estar nessas fases primitivas, porque o que chamamos de defeito ou inferioridade seja talvez a passagem por esses ciclos iniciantes onde estagiamos. Lembremos que essas fases ou ciclos não foram criados por nós, mas pelos desígnios de Deus, que rege a natureza como um todo. Coisa inadequada que vemos em outras pessoas podem ser naturais nelas, ou mesmo do tempo de sua ignorância, e representam características próprias de sua etapa evolucional na estrada por onde todos transitamos, alguns mais avançados e outros na retaguarda. A vida moderna nos deu raciocínio e reflexão, maturação intelectual e um desenrolar de novas descobertas, ensinando-nos formulações racionais, surpreendentes, para que melhor pudéssemos compreender os métodos de evolução e progresso em nós mesmos e no universo. O Júnior falou ali uma situação, né, que falou, pulamos de Piaget para Darwin. E interessante, isso tudo aconteceu num momento assim próximo, entendeu? Foi um momento exato de haver essa renovação. E hoje a gente já está um passo adiante quando a gente está tratando aqui do quanto, né, da energia. A gente não está mais preso à matéria só, né? A gente está visualizando uma possibilidade muito maior. A insistência do Carlos aí falando, né? Não, eu sou Deus, eu posso e tal. É fato, não é balela, não é conversa fiada. Esse tipo de leitura que tu está fazendo, Carlos, ela faz uma reflexão para você da evolução do homem dentro daquele homem que você está vivendo. Você tem que buscar isso, que é aquele homem mais primário, dentro naquela vida. Você vai viver 30 anos, 50 anos, 60 anos, o período, essa métrica a gente faz, evoluir dentro daquele homem, chegar a um estágio dentro daquele homem que você está vivendo. Se você vai viver 100, 200 anos, cada um tem um tipo, foi a situação das coisas serem diferenciadas. Conseguiu achar um buraco? Das situações serem diferenciadas, tá entendendo? Então você evoluir, independente do tempo que você vai estar aqui, né, nesse mundo. Evoluir dentro daquele homem, você aumentar a tua evolução. É muito bom esse estudo aí, cara. Muito bom. Procura fazer umas coisas desse livro aí, Carlos. Pô, mas tu escuta isso aí, cara. Eu estou tomando nem tudo desse livro. Mas eu não foco no livro, não. Eu foco a pergunta. Mas ele não veio estudar. Eu não estou dando aula aí. Não, cara, muito bom esse livro aí mesmo, cara. Todos os livros que eu Esse aí, rapaz, tem esses livros aí, eu pego e leio. Não, esse daí, cara, é muito bom esse daí. Vai, cara, continua. Tem lá em casa, ótimo. Não somos responsáveis por aquilo que não sabemos,
Não sofremos um castigo por atos ou atitudes que ignoramos. Não sofremos um castigo, por favor. Por aquilo que não sabemos, não é isso? Repete para mim, repete por favor isso aí. Não somos responsáveis por aquilo que não sabemos. Não sofremos um castigo por atos ou atitudes que ignoramos. Talvez essas ideias de punição aleatórias sejam os frutos da incapacidade de nossa reflexão sobre a bondade divina. O que chamamos de sofrimento é simplesmente resultado de nossa falta de habilidade para desenvolver as coisas corretamente. Por bondade divina não está em perdoar os nossos pecados, né? A bondade divina está em nos dar essa liberdade, entendeu, de pensamento, essa liberdade de você errar, mas você com o compromisso de consertar. E se tu não consertar, tu vai continuar sentindo a dor, entendeu? Então está na nossa mão. Daí o poder que ele fala sempre. O poder é meu, eu é que escolho. E aí é facultado a você a missão. É facultado a você ser isso. Facultado é referente à ignorância, né? Então, é referente à ignorância. E outra coisa, é facultado, não sabe que lá na frente, pô, cara, aquele erro que eu poderia ter feito e não fiz lá atrás, é facultado, não é Te faculdade. torna consciente dos teus erros. O principal é isso. Eu estou errando sabendo que eu estou errando. Antes não, antes eu errava só na aposta, né? Será que, é por aqui que eu tenho que ir, no tato? Hoje não, hoje eu erro porque é bom tomar uma cervejinha, mas depois vem a responsabilidade. Mas isso aí é o estágio do hominal. No caso, o hominal que está estagiando para ser ser humano, porque ele ainda está numa miscelânea ali de animal e homem ali. Ele ainda está, ele saiu agora ali do estágio primitivo e a gente está trabalhando essa consciência de uma forma tátil, de uma forma questionável por nós mesmos para pegar o resultado fundamental, o aprendizado fundamental da coisa. Então, quando a gente entende que eu não vou voltar a ser cachorro, a ser um macaco, a ser isso, porque o meu perispírito chegou a um estágio, a minha última encarnação como animal. No plano espiritual, eles fizeram uma transformaçãozinha lá, agora você está pronto para encarnar como homem. Só que ele vai começar como esses selvagens, né? Índios. Bem primário, Fala pra gente não, que os índios são malandros, são espertos. É a forma de colocar. Não, mas aí é que tá, trabalha muita terra, o simplório, entendeu? Aí quer dizer, você vai trabalhar, vai encarnar nesses humanos mais simplórios. E de repente hoje, os índios de hoje estão sendo pessoas que não estão tão no início, né? Então, quer dizer, evoluiu bastante. A gente tem que entender esse negócio de reencarnações, de eras, era no mineral, no vegetal, no animal, para a gente entender isso que quando você sai do animal e vai para o hominal, é a construção da consciência propriamente dita. O animal já está elaborando, alguns animais já têm esse início de despertar de consciência. Já participa, né? Você vê na própria personalidade dos cães, né, cara? Tem uns mais agressivos, tem outros dóceis toda a vida, né? Tem aquele que o cara é atropelado, aí o cachorro vai atrás da ambulância, fica lá no hospital, a fidelidade do cara ao dono. Principalmente do a animal. fidelidade. A fidelidade do animal ao dono é uma coisa fora do comum, cara. Só que eu mesmo. Sabe que o Aldemir trouxe a parte pior do cachorro? Da carrega dele mesmo. Aí ele põe, pois na vida não existe prêmio nem castigo, somente as consequências dos nossos atos. Muito legal. Na vida não existe. Pois na vida não existe prêmio nem castigo, somente as consequências dos nossos atos. Vale, porém, considerar que, à medida que nossa consciência se expande e maior lucidez se faz em nossa mente, maiores serão nossos compromissos perante a existência. Há que pensar então o seguinte: o animal, o irracional, como deve ser, aí eu estou perguntando inocência mesmo, mas como deve ser a evolução consciente dele? Porque o animal ele não tem aquela consciência que nós temos, senão ele também não faria determinada coisa fantástica no que se diz respeito
a ferocidade. Então, o que acontece? Nós irradiamos, analisamos outras coisas, até outros mundos, até outras características de vida. Mas o animal, ele tem aquele limite. Pelo menos é o que eles passam para nós. Então, vamos dizer, de 0 a 10 para o animal irracional. Onde é que está o ponto superior dele, o ponto máximo? Ele, o animal, ele trabalha o instinto. Vamos imaginar aqui uma jaula e tem um macaquinho dentro da jaula. E lá dentro tem um galho. Vem alguém e deixa uma fruta numa distância de 1 metro da jaula. O macaquinho, ele vai em cima do instinto dele, pegar aquela madeira e puxar o alimento para ele ali. Agora, ele não vai elaborar uma alavanca para levantar A cabeça dele vai até um certo ponto. Então, quer dizer, isso tudo é o instinto que estimula ele a fazer aquilo tudo. Então, quer dizer, é essa limitação. Mas a gente aqui quer ver, sabe, a métrica da situação. Tem, pô. No próprio reino dos símios, né, você vê uma escala evolutiva. Você pega um mico, pega um macaco, aí você vai ver uma diferença de comportamento entre eles. Entendeu? Um raciocínio no termo, né? Mas busca meios, né, mais diretos e outros já ficam mais estacionários. Esse exemplo que eu dei é um outro livro do Hamed que fala só sobre a evolução das espécies. É um livro só e fala de uma pessoa que faz estudo dentro de um zoológico. Não é coisas antigas, não. É científico mesmo. E é o livro do Hamed todo falando daquilo ali. Esse livro eu acho que eu nem trouxe aqui, porque é coisa muito específica para ali e é grande a leitura. Acho que eu nunca trouxe. Né? Então, vamos continuar. Se fôssemos cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que verdes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Isso aí está lá em João 9,41. Aí continua o Hamed. Podemos pretextar ignorância, mas se tivéssemos consciência de nossos feitos, isso sempre será levado em conta. E ele finaliza: avaliemos atentamente os tesouros da alma que já integramos, nos obrigarão a prestar maiores e menores contas perante a vida maior. Que assim seja. Só acrescentar, né? Essa lição, se for acompanhar, ela é interminável. Muita coisa para se falar. Só acrescentar aí no que foi dito aí, né? A frase de Leon Denis, né? Do mineral ao vegetal, do vegetal ao animal, do animal ao hominal, do hominal ao angelical. Essa é a evolução do ser. Um dia seremos anjos. Leitura do Livro dos Espíritos, capítulo 10, das ocupações das missões dos Espíritos. A pergunta de hoje é 562. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto, ou também lhes trocam ocupações. Vou repetir, tá? Ótimo. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Dá licença, eu não vou questionar isso não, apenas vou só dizer uma coisa. Esse tipo de pergunta que tem havendo aí, pois se nós formos a proporção de afundar, tem resposta pra caramba aí. Mas outra coisa, a pergunta aí que Kardec faz é muito pertinente. Ontem eu falando ali com ele sobre o posicionamento da Bíblia. Kardec faz essa pergunta por causa do conceito cristão, ou não é nem cristão, bíblico, né? Porque o Antigo Testamento botaram ali numa forçação de barra. Então, esse pensamento coloca, você quando morrer vai ficar, e você é evoluído ou é iluminado, você vai ficar no Campo Silício, lá ouvindo arpinha e comendo uva, ou você tem um posicionamento diferenciado em cima de uma
uma especialidade. Aí entra o pensamento de Jó. Jó coloca ali as 12 tribos. 12 tribos. As 12 tribos. E essas 12 tribos são terrenos e pessoas ali alocadas, cada um com um chefe que é um dos filhos dele. E ali uma especialização, cada tribo. Um era com a alimentação, o outro era com a engenharia lá deles, o outro era isso, era aquilo. E ele pergunta, você vai para ali ou você vai para lá? Você já evoluiu ao máximo? Você vai se especializar em alguma coisa? Então, quer dizer, é essa visão lá do Antigo Testamento que de repente faz a gente ter esses condicionamentos limitados pela essa crença. E é por isso que eu falei, aqui é uma casa espírita, a gente não tem nem Bíblia aqui dentro. E quer se falasse da Bíblia. Aqui não falou do Alcorão. Aqui não falou lá do livro da Umbanda. Da Torá. Também pode falar. Aí a Torá, aí quer dizer, por que não aí? Não, tem que ir lá por causa dessa cultura, dessa miscelânea que se faz dentro da casa espírita em cima do catolicismo e do protestantismo. Tem uma subpergunta aqui, né? Que querérias que fazem na eternidade? A ociosidade, que quererias que fazem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno simplício? Aí a resposta. De que natureza... Não, aí é outra pergunta em cima. De que natureza são as suas ocupações? Dentro da mesma pergunta, tá? De que natureza são as suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas? Vamos ouvir o Miramês aqui, que ele já... Senão, daqui a pouco a gente... já vai direto Na ordem das coisas, então isso aqui é alusivo à questão 561 do Livro dos Espíritos. 562. Não, 561. Então é por isso que está lendo aqui. Eu li 562, cara. É 561. Posso repetir a pergunta? Vai, volta aí. Pô, cara, não lembro se 561 são Bota a data. Carol, quando terminar, bota a data de hoje, que aí acaba isso. Isso aqui não é, porque eu vou e põe na próxima. A última. Quer ver, pessoal? São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Então, isso aí que é alusivo à explicação do livro todo que eu trouxe, né? São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Resposta. Todos têm que percorrer os diferentes graus de escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinado a outros a só adquirirem com esforço. Aí tem um subitem aqui, é o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários praticando os rudimentos dessa arte. Caiu no que tu falou das tribos de Jó. De causa, né? Caiu no que tu falou das tribos de Jó. Cada um foi ser especialista em alguma coisa. Então vamos aqui na ordem das coisas. O espírito superior, respondendo à pergunta aqui focalizada, assim decorre com muita propriedade. Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros a só adquirirem com esforço. Na ordem das coisas existem leis justas e amorosas, cheias de misericórdia, mas esplandente de energia. A educação não é sinônimo de violência, mas deve estabelecer o equilíbrio nas criaturas,
para a paz de todas elas. Tudo foi estabelecido por variados espíritos superiores, mas todos os espíritos, em todas as escalas a que pertencem, foram dirigidos pela força soberana. Vamos buscar afirmação valiosa na carta do convertido de Damasco aos Hebreus. Então, em Hebreus 3:4, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Se é Deus que estabeleceu a ordem de todas as coisas, elas vibram na justiça, e sendo justiça, é amor. Como pode uns espíritos passarem por determinadas dificuldades para evoluir e outros não? Pela resposta dos espíritos a Kardec, notamos que não há privilegiado na criação de Deus. Todos passam por caminhos iguais, e se alguns se mostram felizes naquilo que para o outro é sofrimento, a diferença está no tamanho da evolução, na quantidade maior de despertamento espiritual. Isso deve ficar bem claro para não interpretarmos que Deus ama mais uns do que a outros, fato inexistente no coração daquele que é a luz da vida. Se queres um aprendizado e uma ciência, a lei nos fala que deves passar primeiro pelos rudimentos dessa ciência, aprendendo sucessivamente. O aprendizado é gradativo O tempo e o espaço nos marcam as atividades, e enquanto não nos tornarmos espíritos puros, ainda precisaremos dessa relação tempo-espaço na marcação dos nossos próprios passos. Na ordem das coisas, vamos em primeiro lugar colocar a ordem em nós mesmos, que é o mesmo amor que se disfarça para nos ensinar os segredos da harmonia. Se todos temos de percorrer os diferentes graus da escala, temos de passar pelos mesmos sacrifícios, pelos mesmos esforços, pelas mesmas dores e agressões do ambiente. Apesar de diversificados na estrutura, mas com o mesmo peso de qualidade, temos liberdade, de certo modo, de escolha conforme o nosso despertamento espiritual. Porém, diante de Deus, não temos liberdade. Somos seus servos e devemos dar graças a Ele pela nossa marcha. Somente o Criador possui a liberdade total. Nós outros, sem escolha, agimos na relatividade que nos propõe a condição de sermos filhos. No término deste volume, que sentimos muita glória em trazer, pedimos ao Senhor Supremo do Universo que nos inspire nos trabalhos que devemos prosseguir, que nos inspire a darmos mais amor às criaturas, nossas irmãs, e que nos dê mais tolerância para com quem nos ouve por caridade. Pedimos a Jesus que nos abençoe pelos seus discípulos mais chegados ao seu magnânimo coração, de forma a nos dar mais vida, trabalhando na sua seara, que possamos continuar nos servindo das letras para ajudar o sol a nascer nos corações, de maneira a despertar as consciências para o tesouro que existe oculto no centro da alma. Paz e amor para todos. Que assim seja. Aquela questão do fora da caridade não há dado salvação, humildade, esse discurso que a gente ouviu dentro da doutrina espírita até hoje, a gente tem que deixar um pouquinho de lado, né? Que fique, né, o que nós aprendemos, mas a gente tem que atentar para esse lado aí filosófico e científico. Pô, a gente está falando hoje de Piaget, cara. Pô, onde que no centro espírita, né, algum tempo atrás você ia numa reunião com a nossa aqui trazer esse tema para te explicar, né, que, pô, não existe a questão do pecado, não existe o castigo, não existe a punição, essa coisa de ficar imputando ao outro
teu sofrimento, a culpa é de A, B e C. Não é, entendeu? A gente está vivendo um outro momento, uma outra, sabe? Na nossa escala evolutiva. Não somos melhores, não. A gente já conseguiu chegar aqui e entender diferente do que nós entendíamos ontem. Não adianta caminhar para o centro espírita só para ouvir palestra e palestra que sempre batendo na mesma tecla. Não, e é importante a gente trabalhar essa massificação de mensagens novas que a gente está tendo agora, que a gente está começando a catalogar o nosso arquivo mental, tirando as velhas e botando as mais modernas e mais atualizadas. Algum tipo de trabalho meditativo, sabe? Trabalhando esses conceitos, estudando esses conceitos e massificando essas informações, porque a gente precisa trabalhar essas mudanças para consolidar essas verdades hoje que a gente adota como verdadeiras, como atualizadas, porque senão a gente deixa o homem velho tomar conta. E o estudo de ontem foi mostrando mais sobre esse prisma, sabe, da gente trabalhar essa consciência que eu sou o comandante do meu mundo, eu sou o co-criador do meu mundo. E isso tudo, aí a gente vai ver situações que a gente cria. Aquilo ali não tem nada a ver comigo, tem a ver contigo. Aquela pessoa passou ali e me xingou, então você trouxe aquela pessoa para você. Você vibra numa faixa que aquela pessoa transita ali. E ali ela vem para você. E aquilo tudo a gente não tem que ver pelo lado egóico, o lado vaidoso. Não, comigo não fala assim. A gente tem que ver pelo lado da comunicação. Por que aquilo veio a mim? Por que eu trouxe aquilo ali para mim? O que eu ganho com aquilo ali? E entender esse processo todo, sabe? Nessa simbiose de energias, porque é simbiose mesmo. Energia de lá, de uma pessoa estranha que está se afinizando com a minha. E eu e ele está se aproximando. Às vezes essa aproximação não é intencionada, mas também não é bem vista, bem quista, mas trouxe por meu sentimento. A minha doença, o meu jeito de ser, a família, isso tudo tem a ver com quem eu sou. Não é o que eu comi, o que eu bebi, é o que eu sinto. Então isso tudo a gente tem que contabilizar e botar bem claro no nosso consciente, para aquilo mais tarde servir como, sabe, o estrutural. E aí o nosso inconsciente também ter atitudes mais moralizadas ou mais atualizadas na crença que a gente adota agora. E eu faço uns exercícios de meditação e também do Ho'oponopono, que eu acho muito legal, mano. Porque você faz uma prece em cima do que você quer e você começa a repetir. Não a prece é uma vez, ou o teu pedido é uma vez, mas repetir ali: eu aceito, eu amo e eu sou grato. Eu aceito o quê? Eu aceito essa luz nova que está vindo. Essa forma de você evoluir aprendendo com os contextos da minha vida. E eu aceito que sou eu trazendo aquelas criaturas que às vezes vêm trazer informações de forma desconfortável, desagradáveis. Mas fui eu que pedi, fui eu que criei. E por que eu criei isso? Porque eu estou na mesma faixa vibratória. E eu amo o quê? Eu amo que nem o que eu não gosto, eu estou entendendo que é necessário para mim. Que aquilo tudo ali é a forma mais perfeita que o Criador criou para eu crescer, para eu evoluir. E eu sou grato por tudo isso. Então, quer dizer, isso aí é massificar de forma... Isso vai tirar esse lado de massificação de mensagem. Eu estou falando do Ho'oponopono, mas tem outros, né? E aquilo ali vai de forma inconsciente, tirando teus maus hábitos. E Carlos, o que eu não... Por exemplo, aqueles que me contrariam, é chato estar perto do Júnior, por exemplo, né?
Exemplo. Mas, cara, quando você tem esse entendimento, você vê que é necessário. E o relacionamento passa a ser diferente. Você absorve de outra forma. E vai acabar você vendo e ele vendo em mim também, né? Qualidade. A tua reforma reforma ele. Que é vibração, não é questão de atitude, é vibração. A tua reforma reforma ele. Quer dizer, você está mudando o teu mundo interno e externo. Entendeu? Quer dizer, parece uma macumba esquisita, mas você não está modificando o outro. O outro que entendeu a proposta de uma forma mais fácil. O ambiente mais difícil que tem que você viver é sem trabalho. O pior lugar que tem para tu viver, porque o trabalho, cara, é muita gente pensando diferente. No teu trabalho pensando diferente, igual a você, tá entendendo? Pô, cara, é um consumo de estresse, de energia tremenda, porque você tem que se adaptar. E tem que saber fazer política com todo mundo, tá entendendo? Fazer política com todas as pessoas que estão ao teu entorno. Você tem que ter ciência que depende de todo mundo. Mas se tu vê o trabalho como um jogo, fica legal. E quando tu passa a ter essa visão, né, que é tem Gente, essa eu satisfação, queria né? fazer uma perguntinha. De um caso que ocorreu comigo de uns 3 meses para cá, sendo que agora está dissolvido. Esses estudos que nós estamos fazendo aí, ele dá para nós notarmos em nós, em busca da realidade, das verdades que nós passamos, e até mesmo das frustrações, mas que tem uma determinação. Eu, por exemplo, aconteceu algo comigo, eu falei até no dia aí do que nós fazemos às pressas para a chamada, e é o Erlei que falou. Então o Erlei, ele está delirando, ele está pensando, já está velho, coisa e tal, mas aquilo que está dentro do nosso eu, referindo eu a mim, do meu eu gostaria de saber mais ou menos a fonte, assim que veio ao meu encontro. Nada bem o que eu vou dizer para vocês, eu quero resumir em poucas palavras. De repente, há uns 2 meses e meio atrás, me aparecia sempre, oportunamente, para a espiritualidade, não é para mim. Me aparecia oportunamente um crânio coberto com uma máscara. Então aquele crânio cobria também o rosto em pequenas proporções. Aparecia a face, mas não aparecia completo porque a máscara não deixava. Aonde eu estava, aquilo ali aparecia. Aí eu fiquei analisando se era para o bem ou se era para o mal. Aí eu fiquei analisando, porque eu falei, eu vou tirar essa coisa de mim. Então o que aconteceu? Quando dava no meu horário que eu faço a minha irradiação, eu procurei irradiar. Então o que acontecia? Nada. Eu falei, poxa, tem que ter alguma coisa. Teve um dia que eu estava na minha casa, então na hora da minha oração ou irradiação, apareceu. Então eu vou explicar a vocês como é que era. Era como se fosse aquela máscara do gibi fantasma, só estou dando aparecimento, o que parece. Então, mas eu não sabia se aquilo era para bem ou para mal. Eu fiquei, não vou ficar com isso na minha vida. Se é para o bem, tem que fluir. E se é para o mal, também vai fluir. Alguma coisa tem que acontecer. Nada. Então eu consegui me lembrar de algo que tinha acontecido também comigo aos 40 ou 50 anos numa igreja, em que apareceu um escandaloso lá espírito que acabou com o culto. E eu depois chamei o espírito para conversar, isso há uns 40 anos atrás. E ele concordou. E o cara que estava do meu lado, era membro da igreja, ficou zangado, disse que ia dar pregada, né? Ia bater na dona que estava recebendo o espírito. Eu falei para ele que não era assim. Tudo bem. Então o que acontece? Eu não poderia tomar uma decisão sem saber quem era. Acontece que eu fazendo a irradiação, eu chamei o irmão para vir até a mim. Mas só veio a aparência, só o crânio. E eu falei para ele que se fosse para o bem, que ele fizesse o que teria que fazer, mas concluísse a caminhada dele. E falei outras coisas para ele lá, orientando, e falei, se eu não for, irmão,
você tem que notar que se eu estou aqui nesse momento, é porque eu também já passei por algum espaço, algum episódio igual você está passando. Então vamos dar as mãos e vamos seguir na direção divina. Mas isso não adiantou uma vez só não. Depois de um certo tempo, de mais de um mês, ele sumiu. Quando eu contei que já não estava mais, ele voltou a aparecer. E eu voltei a fazer as mesmas propostas espirituais. Atualmente, desapareceu. Se me perguntar o que o cara queria de mim, eu não sei. Mas as minhas irradiações, a minha vontade, a minha prece, aquele desejo de tratar o irmão como se fosse aquele mesmo irmão, com aquele carinho, com aquela vontade, é que eu acho, quase que 90% é que fez ele sumir. E eu gostaria de ver vocês, que vocês, por exemplo, já estão, principalmente aqui, entre nós, todo mundo já tem um patamar e pode me dizer alguma coisa. Lei, cada um de suas crenças, Lei. Aquilo ali é uma obsessão? Subconsciente. Subconsciente. Não, eu não acredito, pode ser obsessão mesmo, mas de uma forma que criasse uma dúvida dele, né, sem se identificar, ou coisa de encarnações passadas, pode ser uma porção de variáveis, né, Lei? Aí quer dizer, é você com você. É você entender que a proposta é de moralização e conhecimento, e estudo. E o resto vai. Mas demorou muito a sair. Demorou uns 2 meses e meio. Porque aquilo, a sintonia ali entre vocês, estava dando essa ligação, né? Então, quer dizer, de repente, as tuas culpas, os teus medos, fez essa aproximação dele. E aí, vamos pro café? Ah, não tem a prece. A prece final. Vai, seu Fernando, fazer a prece de encerramento, seu Fernando. Deus, nosso Pai. Jesus, nosso Mestre amado. Mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade que vós está nos concedendo. A todos nós que estamos aqui presentes, seja espírito reencarnado ou desencarnado, nesse lar de caridade de Geraldo de Arquino. Estávamos aqui só pensando como vamos ouvir. Mas o mais importante é raciocinar o que nós estamos ouvindo, do que falar sem pensar. Ó Deus, sabemos que estamos muito longe ainda da nossa perfeição espiritual, mas entendendo que o maior livro que nós temos é a nossa mente. Do momento que nós possamos aprender a perdoar, quer dizer, o principal perdão é a gente, nós mesmos, deixarmos de praticar as coisas erradas e procurarmos unir para a seara do bem, para a seara do amor, da fé e da bondade. Para nós, às vezes, é muito difícil, mas vós sabeis a condição de cada um de nós, do nosso habitante do planeta Terra. Muito obrigado a Deus por mais essa oportunidade e, particularmente, de ser um dos filhos do planeta Terra. E que assim seja. Eu sou criança como um dia foi Jesus. Eu sou criança, gosto muito de cantar. Eu sou criança, estrelinha que reluz. Em sua alma muitas cores vou deixar. Trago uma estrela em cada ponta, uma cor. Pois é Natal e um presente vou te dar. Não tenho nome, sou criança de Jesus.
Muita alegria, amor e paz eu vim te dar. Eu ponho rosa no seu coração de amor. Jogo dourado pra você melhor pensar. O azul na mão pra te dar fé e proteção. O verde cura e te consagra onde pisar. E o prateado te envolve por completo. E Jesus mandou dizer que todo dia é Natal. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Eu ponho rosa no seu coração de amor. Jogo dourado pra você melhor pensar. O azul na mão pra te dar fé e proteção. O verde cura e te consagra onde pisar. E o prateado te envolve por completo. E Jesus mandou dizer que todo dia é Natal. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar.